Por que Deus permite que algumas pessoas enxerguem aquilo que ninguém mais vê? Por que certos olhos percebem influências espirituais, ataques sutis, presenças ocultas, enquanto a maioria atravessa a vida completamente cega? O que existe de tão particular em alguém para que o Senhor abra sua visão espiritual e o coloque diante de revelações que muitos não suportariam carregar? E por que isso acontece justamente com você? E se eu te dissesse que aquilo que você percebe, aquilo que te inquieta, aquele alerta silencioso que surge na sua mente, não é imaginação, não é paranoia, não é coincidência, é revelação. E mais do que isso, é um nível de revelação reservado apenas para quem foi escolhido para vigiar. Existe um segredo espiritual por trás de cada visão, cada discernimento, cada sensação de presença maligna que você já sentiu diante de certas pessoas. Isso não acontece com todo mundo, porque muitos não suportariam nem 5 segundos daquilo que Deus decidiu te mostrar em silêncio. Existe um pacto invisível entre revelação e propósito. Deus não te mostra o mal para te assustar. Ele te mostra para te preparar. Ele te mostra porque existe sobre a sua vida uma responsabilidade espiritual que você ainda não compreendeu totalmente. Você já percebeu que, às vezes, Deus te expõe a realidades que te deixam desconfortável? Você olha para certas pessoas e sente um peso, um incômodo, uma atmosfera que não combina com o que elas mostram por fora. Às vezes, o olhar não é só um olhar. O sorriso não é só um sorriso. A tranquilidade é apenas fachada. E antes mesmo de algo acontecer, você já sente. Antes da traição, você pressente. Antes do ataque, você discerne. Antes da queda, você é alertado. Isso não é ansiedade, isso é dom, isso é visão, isso é discernimento espiritual. Existe um poder raro, um dom espiritual concedido por Deus a pessoas que nasceram para ser sentinelas espirituais. Esse dom é tão sério que, se fosse entregue a qualquer pessoa, poderia destruí-la emocionalmente. Veja bem, revelação sem propósito vira peso. Mas revelação com propósito vira autoridade. Deus abriu seus olhos porque existe uma missão sobre a sua vida. Nada do que você percebe é por acaso. Nada do que você viveu foi em vão. Cada momento em que você sentiu algo estranho, cada arrepio, cada alerta interno, estava te moldando, te treinando para o que está por vir. É fascinante como a ciência e a Bíblia se encontram nesse ponto. A ciência já confirma que alguns cérebros possuem áreas altamente sensíveis para detectar padrões, riscos e incoerências antes mesmo da mente racional entender. O que a ciência chama de hiperpercepção, a Bíblia chama de discernimento espiritual. Deus pega aquilo que Ele mesmo construiu na sua estrutura cerebral e acende com o fogo do Espírito Santo. É por isso que você percebe o que outros ignoram. É por isso que você sente o ambiente mudar drasticamente quando alguém entra. É por isso que você detecta ataques antes deles acontecerem. Não é apenas psicológico, é espiritual. É Deus usando a sua própria natureza para revelar o sobrenatural. Mas entenda uma coisa crucial: Deus não revela tudo. Ele revela o que está conectado ao seu propósito. Você não vê tudo o que acontece no mundo espiritual. Você vê aquilo que pode te desviar ou te elevar. Por isso Deus te alerta. Por isso Ele não permite que você viva em cegueira espiritual. Ele filtra a revelação para que você foque no que é essencial para a sua jornada. Se Ele te mostrou um perigo, é porque aquele perigo está no seu caminho. Se Ele te mostrou uma falsidade, é porque aquela falsidade poderia te destruir. Na Bíblia, em 2 Reis capítulo 6, o profeta Eliseu está cercado por um exército inimigo gigantesco. Seu servo, ao olhar para fora, entra em pânico. Ele vê cavalos, carros de guerra, soldados e a morte iminente. Mas Eliseu vê outra coisa. Ele vê o invisível. Ele responde com uma calma que desafia a lógica. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então, ele ora uma oração poderosa. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Naquele momento, o servo vê o exército celestial de Deus, carros e cavalos de fogo, protegendo-os.
A visão espiritual não é distribuída ao acaso. Ela é concedida em momentos específicos, a pessoas específicas, para propósitos específicos. Deus não revela demônios a qualquer pessoa, porque revelação sem preparo gera medo, colapso e descontrole. Imagina ver a maldade pura sem ter a estrutura espiritual para combatê-la? Seria devastador. Deus revela a quem pode suportar, e principalmente a quem precisa saber. Ele revela porque existe uma batalha ao seu redor e ele não quer que você seja enganado. Ele te mostra a armadilha, não para que você tema a armadilha, mas para que você a desarme com a autoridade que ele te deu. É fundamental entender que discernimento não é julgamento. Quando você percebe algo espiritual em alguém, não é para condenar a pessoa, é para entender que existe uma influência que precisa ser combatida em oração. Nem sempre o inimigo está na pessoa. Muitas vezes, ele está sobre ela, usando-a como um instrumento. Você não vê para temer ou para apontar o dedo. Você vê para interceder, para quebrar correntes, para vencer em oração. Sua visão te torna um guerreiro, não um juiz. O maior exemplo disso está no relacionamento de Jesus com Judas. Todos os outros discípulos viam Judas como um amigo, um tesoureiro, um deles. Mas Jesus via a sombra espiritual por trás do comportamento. Judas era educado, discreto, confiável aos olhos humanos. Mas Jesus discernia além da aparência. O ataque mais perigoso não veio como uma ameaça aberta, mas como proximidade, como um beijo. E assim é hoje. Deus te revela quem não pode caminhar com você na próxima estação da sua vida. Não porque você é melhor do que essa pessoa, mas porque você foi chamado para um destino que essa influência poderia sabotar. Portanto, entenda de uma vez por todas. Discernimento não é paranoia. É proteção divina. Deus permite que você veja o que os outros não veem porque Ele está te preparando para algo maior. Você é o guardião da sua casa, da sua família, da sua alma. A revelação não expõe apenas ataques. Ela revela caminhos, livramentos, portas que se abrem. E quando você entende isso, percebe que nunca esteve sozinho nessa jornada. Deus abriu seus olhos, porque Ele confia em você. Ore, vigie, confie. O que Deus te revelou, Ele também já te deu a vitória sobre isso. Aquilo que você percebe não nasce da sua mente. É o Espírito Santo tocando áreas da sua consciência para te mostrar o que os olhos naturais nunca entenderiam. Jesus conhecia Judas espiritualmente e, mesmo assim, permitiu que ele permanecesse por um tempo, porque toda revelação serve a um propósito. E às vezes, Deus também mantém certas pessoas na sua vida apenas até que você aprenda, até que cresça, até que amadureça, até que entenda como o mundo espiritual opera. Deus não te revela demônios para que você tenha medo de pessoas. Ele te revela para que você entenda quem controla o ambiente ao seu redor. Aqui está uma verdade profunda. O inimigo sempre tenta se aproximar de quem carrega destino. Quanto maior o chamado, mais sutis são as aproximações malignas. Pessoas comuns enfrentam inimigos comuns, mas pessoas escolhidas enfrentam inimigos camuflados. Por isso, Deus abre seus olhos. Ele sabe que você não está lidando com ataques normais. Ele sabe que há forças tentando se aproximar disfarçadas de gente boa. Às vezes, a própria pessoa nem percebe que está sendo usada. Mas você percebe. Você sente no ambiente. Você sente na fala. Você sente na atmosfera que muda quando ela chega. E algo dentro de você diz: observe. Não entregue sua confiança. Isso não te torna duro. Isso te torna protegido. Jesus discerniu Judas, não para destruí-lo, mas para identificar o movimento espiritual por trás dele. E esse é o mesmo princípio que Deus usa com você. Ele te alerta através de pressentimentos. Ele te alerta através de visões. Ele te alerta através de sonhos. Revelação não é curiosidade espiritual. É proteção divina. José ainda era jovem, imaturo, mas já carregava algo que seus irmãos não entendiam. Enquanto eles dormiam noites comuns, José tinha visões. Eles acordavam iguais. José acordava transformado.
Seus sonhos não eram apenas sobre grandeza futura. Eram alertas espirituais. Deus já mostrava a José que haveria rejeição, traição e tentativa de destruição vindas justamente de quem estava mais perto. A influência que operava nos irmãos tinha nome: inveja. E a Bíblia diz: onde há inveja, há confusão e toda obra maligna. José não via demônios com os olhos naturais, mas Deus revelava através dos sonhos. A maioria das pessoas ignora sonhos. José tratava sonhos como mensagens, o que a psicologia chama de imagens inconscientes, quando tocadas pelo Espírito Santo, se tornam avisos proféticos. Deus falava com José antes dos acontecimentos. E é assim que Deus faz com você. Ele te alerta antes do ataque. Ele te mostra antes da queda. Não para gerar medo, mas para gerar preparo. José não sonhava apenas com ataques. Ele sonhava com propósito. Deus nunca revela o mal sem revelar também o bem. Nunca expõe um demônio sem mostrar um destino. Se ele te mostrou algo perturbador, é porque existe algo maior depois da luta. A revelação não aponta para um fim, aponta para um futuro. E José aprendeu algo importante. Nem todo mundo pode ouvir o que Deus revela aos escolhidos. Isso não é isolamento, é proteção divina. Em Atos 16, uma jovem possessa seguia Paulo. Ela não gritava, não atacava, ela elogiava. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Se fosse alguém comum, diria: que bênção! Mas Paulo discerniu o espírito por trás das palavras. O discernimento espiritual não julga frases bonitas, julga a fonte. O que parecia apoio era a infiltração. Paulo não reagiu ao que ela dizia. Reagiu ao espírito que falava através dela. Muitos hoje se confundem porque dizem: mas ela falou algo bom. Mas ele me tratou bem. Discernimento espiritual não se baseia em simpatia, se baseia em revelação. Paulo viu o espírito antes da ação, percebeu o demônio antes do estrago, e você também já sentiu isso. Pessoas que se aproximam com elogios exagerados, interesse repentino, fala mansa. Mas algo dentro de você acende um alerta. Você não sabe explicar. Não tem provas. Mas sente. Isso não é paranoia. É discernimento. Deus não te mostra para te assustar. Ele te mostra para te preparar. Você não vê para temer. Você vê para vencer. Se Deus abriu seus olhos, é porque Ele também já preparou a saída. Confie. Ore. Vigie. A revelação sempre vem acompanhada de proteção. Isso é exatamente o que Deus faz quando decide expor um espírito maligno operando em alguém ao seu redor. A neurociência diz que o cérebro humano detecta inconsistências invisíveis, mudanças no tom de voz, microexpressões, padrões quebrados, intenções ocultas. Mas quando essa habilidade natural é tocada pelo Espírito Santo, ela se torna mais profunda. Não é só percepção, é discernimento. Não é só intuição, é revelação. O mundo chamaria de hiperconsciência. Deus chama de visão espiritual. Paulo suportou elogios por alguns dias. E talvez você também já viveu isso. Alguém insistindo em se aproximar, alguém entrando no seu círculo, tentando ganhar sua confiança com sorrisos, mas você sentia um peso que não combinava com aquela bondade. Paulo tolerou até onde Deus permitiu, mas chegou uma hora em que o Espírito Santo impulsionou Paulo. Ele se virou, olhou para a jovem e declarou: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela. E na mesma hora, o espírito saiu. E aqui está algo profundo. Paulo não estava lutando contra a jovem. Ele estava lutando contra o espírito. Nem sempre o inimigo é a pessoa. Muitas vezes é a influência operando sobre ela. A sua briga não é contra carne e sangue. O que você sente não é sobre a humanidade de alguém. É sobre o que se move espiritualmente sobre aquela pessoa. Existem pessoas específicas que Deus te mostra porque foram selecionadas pelo inimigo para tentar te parar. Assim como a jovem seguia Paulo aonde ele ia, existem pessoas que entram na sua vida com suavidade manipuladora. Elas tentam minar sua fé, sugar sua energia, roubar sua paz, desviar seu foco. Alguns ataques vêm com barulho, outros vêm com sutileza.
E os mais perigosos vêm com elogios. É por isso que Deus abriu os olhos de Paulo. E é por isso que ele abriu os seus. Porque você carrega destino. Carrega chamado. Carrega unção. E o inimigo sabe disso. Mas Deus não te deixa cego. Ele expõe. Ele revela. Ele mostra. Agora, existe um nível ainda mais delicado de discernimento. Quando Deus expõe uma influência maligna não em desconhecidos, mas em pessoas de autoridade, prestígio e poder sobre você. O exemplo mais forte: Saul. Saul era o ungido, o rei, a figura respeitada de Israel. Mas a Bíblia diz algo assustador. Um espírito maligno se apoderava dele. Para pessoas comuns, Saul era apenas instável, irritado, com crises emocionais. Mas para alguém com discernimento, como Davi, era diferente. Davi percebia. O ambiente mudava. A atmosfera pesava. A pressão espiritual subia. E aqui está a chave. Muitas vezes, o cérebro humano normaliza comportamentos de figuras respeitadas. A ciência chama isso de viés de autoridade. Mas quando o Espírito Santo ativa o discernimento, ele rompe esse viés e te faz enxergar o que ninguém ousa questionar. Davi honrava Saul, servia Saul, respeitava Saul, mas ele não era cego. E preste atenção, o discernimento de Davi não o transformou em juiz, transformou em sobrevivente. Ele não saiu acusando, ele não saiu expondo, ele discerniu e se protegeu. E isso é forte. Deus nunca te mostra um espírito maligno para te transformar em acusador. Ele te mostra para te ensinar como se posicionar. Às vezes é confrontar, às vezes é orar, às vezes é silenciar, às vezes é sair. Davi só permaneceu vivo porque interpretou corretamente a revelação. Agora vem um dos episódios mais chocantes sobre discernimento. Samuel, profeta experiente, quase se enganou. Ele foi ungir o próximo rei. E quando viu Eliabe, alto, forte, imponente, pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus o interrompeu com uma frase que vale para toda a vida. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aqui está o alerta. Até pessoas espirituais podem errar quando confiam mais na aparência do que na revelação. Porque existem pessoas que parecem perfeitas demais, espirituais demais, certas demais. Mas Deus te dá discernimento justamente para não cair no engano do exterior santo. Nem tudo que parece bom é escolhido por Deus. Nem tudo que parece unção é unção. E sabe o que é mais profundo? Deus escolheu Davi, o esquecido, o ignorado, o que nem tinha sido chamado, porque Deus via um coração que ninguém via. E aqui está o encerramento deste estudo. Deus te dá discernimento não só para identificar demônios, mas também para reconhecer pessoas verdadeiras no meio das aparências. Revelação não serve apenas para afastar. Ela também serve para aproximar as pessoas certas. Então, se você vê, se você sente, se você discerne, não se culpe, não se envergonhe, ore, vigie e confie, porque Deus não te fez ver para ter medo. Deus te fez ver para permanecer de pé. Samuel só ungiria Davi depois que todos os outros já tivessem passado. E isso ensina algo que quase ninguém entende. Às vezes, Deus te permite ver todas as opções erradas antes de te revelar a certa. Você precisa ver a superficialidade para valorizar a profundidade. Precisa perceber os falsos para reconhecer o verdadeiro. Precisa sentir o peso para identificar a leveza da presença de Deus. E aqui está a parte séria. Existem pessoas que parecem tão certas que o inimigo as usa como escudo perfeito. Elas não se apresentam como ameaça. Elas se apresentam como solução. Elas não chegam como ataque. Chegam como resposta. E é aí que muitos caem. Mas você não caiu porque Deus te deu olhos espirituais. Samuel só recebeu a revelação final quando perguntou: acabaram-se os moços? Às vezes você também precisa perguntar por dentro: é só isso, Senhor? Só essas opções? Só essas pessoas? E Deus responde: ainda há um. Ainda há algo que você não viu com os olhos naturais, mas já está escolhido no mundo espiritual. Agora, existe um momento na Bíblia em que Deus não apenas revela uma influência,
ele escancara o poder destrutivo e a autoridade redentora de Cristo. O endemoniado gadareno, ele vivia entre sepulcros, rejeitado, acorrentado, ferido. Para os moradores, um louco perigoso. Para Jesus, um campo de batalha espiritual. Enquanto as pessoas viam comportamento, Jesus via dominação. E quando Jesus pergunta o nome, a resposta é aterradora: Legião, porque somos muitos. Isso revela um princípio. Existem níveis de opressão. Alguns carregam influência. Outros carregam uma estrutura inteira de dominação. Mas Jesus não condena. Jesus não foge, Jesus liberta. E aqui está o ponto que muda tudo. O mesmo Deus que te permite enxergar sombras espirituais, te chama a enxergar também a redenção que ele planejou. Nem toda revelação é para afastamento. Algumas são para intercessão. Algumas são para libertação. Algumas são para restauração. Depois da libertação, a Bíblia diz: o homem foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é revolucionário. Quem vivia entre sepulcros, agora vive entre vivos. Quem estava dominado, agora está restaurado. Deus não melhora um pouco. Deus transforma completamente. Mas sabe o que é duro? Os moradores pediram para Jesus ir embora, porque libertação mexe com estruturas, mexem com ganhos, mexem com zona de conforto. Nem todo mundo celebra quando o mal é exposto. Alguns preferem a opressão desde que a rotina não seja abalada, e por isso, nem todo mundo vai gostar do seu discernimento. Quando você enxerga e se afasta, incomoda. Quando você ora e liberta, desmonta sistemas. E agora, uma das frases mais desconcertantes da Bíblia. Jesus olha para Pedro, seu íntimo, e diz: para trás de mim, Satanás. Ele não disse isso a um inimigo declarado. Ele disse a alguém que dormia perto dele. Isso ensina algo perigoso. A influência contrária pode se manifestar até nas bocas mais próximas. Pedro não estava possesso. Ele não queria destruir Jesus. Ele achava que estava protegendo, mas espiritualmente, aquela palavra era um obstáculo ao propósito. Nem toda tentativa de te poupar da dor vem do céu. Às vezes, a dor é o caminho da glória. E qualquer voz que tenta te afastar do propósito, mesmo com amor humano, pode estar sendo usada como oposição. E aqui está a maturidade. Jesus não atacou Pedro como pessoa. Ele confrontou a fonte espiritual daquele momento. Discernimento é isso. Combater o espírito sem destruir o vínculo humano. Nem tudo é possessão. A Bíblia mostra níveis. Às vezes é influência momentânea, às vezes é opressão, às vezes é dominação. E nem toda manifestação exige expulsar. Algumas exigem posicionamento, não aceitar, não concordar, não ceder. O inimigo não tenta parar você só com ataque direto. Ele tenta com voz de afeto. Porque a palavra de um estranho raramente te para. Mas a palavra de alguém que você ama pode te desmontar. E mesmo assim, Deus restaura. Pedro ainda falhou, negou Jesus, mas depois se tornou instrumento poderoso do Espírito Santo. Isso prova: Deus não abandona quem corrige. Deus restaura. Se você chegou até aqui, isso não é comum. Você tem fome espiritual. Você tem sede de revelação. Ao longo desse estudo, você entendeu. Deus não mostra para assustar, mostra para proteger. Discernimento não é julgamento, é sobrevivência espiritual. E agora a pergunta não é mais: por que eu vejo isso? A pergunta é: o que Deus quer que eu faça com o que eu vejo? Às vezes, afastar. Às vezes, orar. Às vezes, interceder em silêncio. Às vezes, confrontar com amor. Mas uma coisa é certa: Deus não te mostra para você ignorar. Agora comenta aqui: eu vigio porque fui escolhido. E se este canal tem sido apoio para você, se inscreva. Muita gente não tem igreja perto, não tem com quem orar. E aqui encontra refúgio, palavra e direção. E agora, ore aí mesmo em silêncio. Senhor, obrigado por me guardar. Obrigado por me ensinar a vigiar. Fortalece minha visão espiritual. Me protege do engano. Me reveste de sabedoria e paz. E me faz caminhar consciente. Fui escolhido para ver, vigiar e vencer. Amém.